E Alan Franco está fora do São Paulo. Zagueiro titular absoluto, saindo por um preço bem pequenininho. Empréstimo junto ao Tigres do México. Bora explicar em detalhes essa história que surpreendeu torcedores do São Paulo na noite da segunda-feira. O Alan Franco pediu para ser negociado depois de uma proposta de empréstimo do Tigres do México. E o São Paulo, sempre bonzinho, aceitou e concordou com a liberação por empréstimo de um jogador de 29 anos de idade que tem status de titular. As justificativas para a liberação do Alan Franco. Ele pediu para ser negociado e reclamava de salários atrasados. Entre salários, direito de imagem e luvas, o Alan Franco tinha R$1 milhão a receber. São Paulo vai ter o perdão desse R$1 milhão para que o negócio saia. O Alan Franco também reclamou que com o Dorival Júnior ele tinha preocupação em relação ao seu futuro. Vale a lembrança de que na última passagem do Dorival pelo São Paulo, o Alan Franco chegou a ser reserva. Ele era a quarta opção do sistema defensivo de Dorival Júnior. Pois bem, além do perdão desse R$1 milhão de dívida, o São Paulo recebe pelo empréstimo R$2,5 milhões, empréstimo de uma temporada. Se o Tigres quiser ficar com o Alan Franco em definitivo, vai pagar R$7,5 milhões. Jogador contratado em 2023, 150 partidas e contrato até dezembro de 2028. Renovação aconteceu recentemente. Antes de falar se o São Paulo vai ou não contratar jogadores, só registrar como essa diretoria é boazinha e aceita de forma super tranquila todos os pedidos e alguns caprichos dos atletas. Outro dia o Arboleda se ausentou por um mês, sem dar explicação, e o São Paulo reintegrou o Arboleda e vai utilizá-lo no restante da temporada. O Alan Franco, titular absoluto, pede para ir embora e o São Paulo concorda em emprestá-lo. Para completar, a Rimassis e Rafinha estão comprando o volante Nilton, que foi reserva, não saiu do banco em 12 partidas do Botafogo nessa temporada por incríveis R$18 milhões. Se o São Paulo vai ou não contratar jogador pro lugar do Alan Franco, nesse momento a avaliação é de que não há necessidade. O São Paulo deve ir com Arboleda, Sabino, Domingos Duarte, Tolói, Osório e Isaac. Se o Buta, lateral direito angolano, que está sendo especulado, for contratado, ele joga de lateral direito, de ponta e eventualmente de zagueiro. Ele pode se juntar a essa galera que eu citei para tentar ajudar o sistema defensivo do Tricolor. O que você pensa sobre a Rimassis e Rafinha à frente do São Paulo? Estou curioso para saber a sua opinião. Usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bruno, vamos lá atualizar o São Paulo, então? Aliás, Belenenses, que foi o primeiro time de maior impacto na história do Jorge Jesus. Dali em diante ele despontou na carreira e hoje, né, selecionador português. Só uma atualização importante em relação ao Domingos Duarte, que ontem nós trouxemos como fechado. Eu tinha dito ontem que ele viajava hoje, terça-feira. Só para corrigir aqui, quando eu recebi a mensagem de que ele viajava hoje, no caso ontem, amanhã, mas hoje, ele está na Espanha, ele viaja para Portugal e só depois viaja para São Paulo, só depois viaja para o Brasil. Eu que fui pego na confusão aqui, eu escutei e li viaja amanhã, eu automaticamente achava e achei que ele fosse direto para o Brasil. Não, ele sai da Espanha, vem para Portugal e a expectativa é que esteja em São Paulo até sexta-feira. Então, sendo o mais correto e seguro possível, esta semana, Domingos Duarte em São Paulo para assinar contrato válido por 2 temporadas com o Tricolor, leia-se até junho de 2028. Uma informação minha e também do André Hernan, que não está trabalhando agora, mas está trabalhando de casa, sempre na apuração conosco. Então, mas aí tinha aquele outro jogador, hein, Plirra? Você lembra do outro jogador, o outro reforço? Que tinha 30 mil seguidores. Quantos seguidores ele tem mesmo, Bruno Andrade? Tinha 32. Vocês estão dando risada, vocês vão se surpreender com ele. Já me informei a respeito, inclusive com o Bruno. Quem é, Bruno? Vamos lá, então. E depois o Plirra atualiza, então. Vamos lá. Aurélio Buta. É um jogador que nasceu em Angola, mas enfim, veio muito cedo para Portugal, teve toda a formação no Benfica, rodou no futebol da Bélgica, esteve na Bundesliga, no Eintracht Frankfurt. Na última temporada foi emprestado ao Copenhagen, do futebol da Dinamarca, pelo menos 6 meses. Ele fez a segunda parte da última temporada no Copenhagen, emprestado pelo Eintracht Frankfurt. Terminou o contrato, está livre, 29 anos. Repito, jogador que fez toda a base, toda a formação do Benfica.
que na Europa é dos clubes que mais trabalham bem a formação. Aliás, em Portugal trabalha-se muito bem a formação, Porto, Sporting, Benfica, mas o Benfica geralmente é aquele que exporta mais, que vende mais, são os casos mais sonantes. Ele é um lateral direito de ofício, que muitas vezes pode fazer ali papel de ala e ponta, ou seja, ele é um todo terreno pelo lado direito, se necessário, e já aconteceu ao longo da carreira dele, no sistema de 3 zagueiros, ele ser o zagueiro pela direita. Mas habitualmente a posição mesmo é lateral ala, cumpre da defesa até o ataque. Eu vou ser muito sincero, eu peguei e analisei muito mais o Buta dos tempos de Benfica na formação, quando ele quase subiu para o profissional. Dali em diante eu perdi o jogador de vistas, não acompanhei de todo o futebol da Bélgica. Vez ou outra, alguns jogos da Bundesliga, ele no Eintracht Frankfurt. Estou longe de ser um especialista sobre o jogador, mas naturalmente ontem, quando a gente tem essa informação, eu vou conversar com pessoas que ou trabalharam, ou que trabalham, ou que avaliam e acompanham bem o futebol da Bundesliga. É um jogador interessante, tá? Continua sendo um jogador interessante pela polivalência, pela experiência, 29 anos. Veremos depois como é que o Dorival pretende usá-lo, se mais como ala ou como lateral, se porventura como um zagueiro pela direita. Chega sem custos entre aspas, né? Porque tem ali depois valores de comissão, contrato, mas o São Paulo não paga nada para ninguém, porque ele é um jogador livre nesse momento. O que está em discussão agora, não está fechado o negócio ainda, caminha para ser fechado o negócio, só não está fechado por 2 questões que são importantes. Primeiro, os valores de comissão, o que é natural em qualquer negociação, ele que tem representantes naturalmente portugueses, e o formato do contrato ainda está sendo desenhado da melhor forma. A última versão que eu recebi do contrato desenhado, o contrato fica sendo o seguinte: um contrato inicial até dezembro de 2027, ou seja, 1 ano e meio de contrato, mais 1 ano de opção, ou seja, até dezembro de 2028. Resumindo, contrato inicial até dezembro de 27, 1 ano e meio, mais uma opção de renovação automática por uma temporada até dezembro de 2028. Veremos se até sexta-feira, assim como o Domingos Duarte, o São Paulo fecha esses 2 jogadores portugueses. Plihá, e aí, o que você conseguiu apurar e por que você acha que vamos nos surpreender, então, com esse reforço? Eu tô brincando, tô sendo excessivamente otimista, mas eu dei uma apurada mesmo, não só com o Bruno, com a galera que o acompanhava, mas que o acompanhou mais no Eintracht Frankfurt, que me disse tratar-se de um jogador, o termo usado para mim para definir o Aurélio Buta. Aliás, como é que será que a arquibancada vai gritar? Aurélio ou Buta? Buta! Os dois não tem como, né? Aí acabou o jogo. Olê, olá, Buta. E o termo usado para definir foi exatamente o que o Bruno usou. Um jogador interessante. Mas acima de qualquer coisa, ontem eu até brinquei com o Felipe, o São Paulo precisa de jogador, volume. O São Paulo não tem jogador. Então, qualquer reforço é bem-vindo. Claro, se for uma tragédia de jogador, se for um péssimo jogador, não. Mas não parece ser o caso. Ô, Plihá, é que quando o São Paulo contrata um lateral direito do futebol europeu, que atua no futebol europeu, sempre me remete ao Cédric Soares. Porque ele chegou com uma pompa no tricolor, a lateral que jogou no Arsenal. Mas não chegou com pompa não, hein? Mas ele jogou no Arsenal, seleção portuguesa. Não, mas tinha um outro tamanho. Tinha um outro tamanho. E aí, ele tinha uma carreira de mais pressão assim do que o Buta, né? Quando você pensa no currículo dele. Seleção portuguesa. Jogou Euro, ganhou Euro. Ganhou Euro. E aí eu falo assim, mas será que foi campeão do Euro, pô. Exato, tem uma carreira mais vasta, né? Mas até por isso, Felipe, todo mundo desconfiava. Porque, o cara jogou no Arsenal outro dia, jogou na Inter de Milão outro dia, campeão de Euro. O que ele vem fazer no São Paulo? Algo tem. Eu acho que o Aurélio Buta é outro perfil de contratação. O Plihá e Felipe, se a gente for analisar o Cédric ele tem o boom na carreira de 2017 para trás. Se você for analisar 17 para frente, por mais que ele tenha passado pelo Arsenal, por mais que ele tenha passado pelo Fulham, vai olhar o histórico dele depois. E com todo o respeito ao Cédric, que eu acho bom jogador, mas lá atrás. Ou seja, foram pouquíssimos jogos. Ora era 15, teve temporada que ele fez só 4, depois numa outra no Arsenal ele só fez 5.
nunca foi constante. Depois de 2017, ele nunca foi constante, nem na Inter de Milão, nem no Arsenal, tampouco no Fulham. Por isso que não me surpreendeu o baixo rendimento dele no São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.